Olá, nós vamos para a nossa segunda aula sobre o curso de Bibliologia. Nós vamos falar um pouquinho da estrutura da Bíblia e a aula de hoje vai falar sobre os materiais usados de início nos manuscritos bíblicos, né? Muito legal essa parte, né? Os materiais da Bíblia. Esse primeiro material aí, a Bíblia é um livro antigo, um livro milenar, sendo passado de geração em geração, né? Como um livro antigo, ela participou da evolução da imprensa, né? Da imprensa dos materiais usados para manuscritos, né? Então, o primeiro, tem uma foto dele aqui. Os primeiros manuscritos da Bíblia foram feitos em papiro. O que é papiro, né? Quem vai no Egito ou vai lá para os lados de Israel consegue comprar ainda, né? Como lembrança para trazer para casa o papiro. O papiro eram algas. É um tipo de planta, né, que dava naquela época. E você pega essa planta e eles esticavam sobre uma pedra e iam colando uma folha em cima da outra, daquela planta, daquela alga, né? E aí deixava o sol secar. Na verdade, alguns irmãos, eu já peguei na mão alguns papiros, de irmãos que foram viajar para Israel, para o Egito, né? Ele faz lembrar bastante uma espiga de milho, né? A espiga, a folha do milho, né? Mas um pouquinho mais fino, claro. Mas a textura faz lembrar um pouco daquilo lá, né? E eles escreviam, né? Os primeiros manuscritos foram encontrados dessa forma, escritos em papiro, que são algas marinhas, né? Aí eu coloquei a foto aqui para vocês verem um dos manuscritos antigos encontrados, né? Claro que não eram encontrados muitas vezes inteiro, mas aos pedaços, depois iam se complementando, encontravam outros, né? Alguns eram encontrados escondidos em vasos de barro, né? Eles faziam esse material, escrevia, né? Escrevido com uma mistura feita de carvão, com pena de animal, né? E alguns, eles tinham uma forma de guardar, de armazenamento. Eles faziam um jarro de barro e ali se guardava. Então, muitos foram encontrados assim, dessa forma, em jarros de barro. Se abriu o jarro, estava lá dentro, né? Os manuscritos, né? Eu deixei aqui a foto para vocês, aqui de um deles. Vamos lá. Passado o tempo, né, houve a evolução da escrita e do material usado aí. Então, o papiro é o início, né? O início foi o papiro, que eram feitos de folhas, né? Feito de folhas de algas. Aí tem até o nome aqui, Ciperaces. Não vou me habilitar a falar, gente. E quem usava bastante eram os judeus, o Oriente Médio, as civilizações da Babilônia usou bastante isso. Mas, passado o tempo, eles vão evoluindo, né? Eles vão evoluindo de material. Eles passam a utilizar, então, o couro do animal. O couro era preparado, né? O couro do animal era limpo, preparado, como se prepara hoje para fazer sapato, né? E aí eles evoluíram do papiro para o pergaminho. O pergaminho é esse daí, que está aqui, ó, no desenho. É couro de animal, né? Que eram preparados, colocados para secar, geralmente de cabra, carneiro, ovelha, cordeiro, né? Preparava o couro, eles colocavam ali nas pontas das madeiras roliças, né? E eles escreviam no pergaminho e depois ele era guardado aí, armazenado aí. Também era utilizado bastante jarros de barro, né? A Bíblia, então, os primeiros manuscritos, eles foram encontrados, né, em forma de rolos individualizados de cada livro, né? A Bíblia não foi encontrada os 66 livros que estão agora, mas foram sendo encontrados os manuscritos dos livros individuais. Muitas vezes até faltando uma parte, depois encontrava. Então, ela foi sendo encontrada livro por livro, né? Que eram, como eu falei para vocês, armazenados em vasos de barro.
E aqui, Hebreus capítulo 8, versículo 10, diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles lhes serão por povo, né? Então Deus está falando até interessante aqui, uma forma, a forma no futuro, né? Que seria os nossos dias também hoje. E eu considero também esse versículo aqui referente ao período que nós temos, que é o período que Deus está prometendo que colocaria as leis dele no nosso coração, né? Então haveria um tempo, Deus está falando, no momento, as leis desde... e também foi usado aqui, não coloquei, tem um período que também eles usam escrever em pedras, né? Então podemos dizer que tem manuscritos em papiros, em pergaminhos, mas houve uma época também, na evolução da escrita, que eles escreviam em pedras, né? Os 10 mandamentos mesmo Deus escreveu na pedra, entendeu? Então pode-se colocar aí materiais encontrados da Bíblia. Onde é que foram encontrados os materiais? Primeiro em papiro, pergaminhos, mas também escrito em pedras, como foi os 10 mandamentos, a lei de Moisés. Foram cravados na pedra pelo próprio Deus, né? Mas haverá um tempo, diz o Senhor, que essa lei será escrita no nosso coração, né? Então, eu considero que esse tempo chegou, assim. Nós temos a lei de Deus realmente guardada em nosso coração. Existia na época as pessoas que escreviam. Eles eram como se fossem secretários hoje. Vários manuscritos da Bíblia foram feitos por eles, né? Eles eram chamados de escribas ou maçoretas. Era um secretário que, enquanto Paulo chegou a usar, Paulo usava desse serviço aí. Enquanto a pessoa, o profeta ali, né, o escritor do livro, né, o autor é o Espírito Santo, o escritor, ele escrevia, né, ele ditava o texto, o escriba ou maçoreta ia escrevendo conforme o material era usado na época, se em papiro, em pergaminho ou até nas pedras, né? Ele ia escrevendo. E ele usava para isso uma tintura feita de mistura de carvão. A gente tem que lembrar também que a função do escriba ou maçoreta, ela não se limita somente a escrever. Eles eram um tipo de serviço semelhante a um secretariado, né? Que também tinha a função de armazenar esse material, organizar, escrever, né, compilar o que foi ditado, organizar e armazenar e guardar também. Eles tinham ali a função de guardar esses manuscritos para poder preservar ele de geração em geração. Então, o maçoreta, o escriba, ele não era só aquele que escrevia, mas era uma função mesmo. Era um trabalho. Ele escrevia, ele organizava, ele armazenava, ele guardava, né? Ele preservava. Então, essa era a função ali do maçoreta, né? Eu coloquei aqui, maçoreta eram escribas judeus que se dedicavam não somente a escrever, como também a preservar e cuidar das escrituras que atualmente consistem no Antigo Testamento. Eram como se fosse um secretário nos dias de hoje, né? Para a escrita tanto em papiro como em pergaminho, usava-se penas de aves, pincéis finos e um tipo de caneta feita de madeira porosa e absorvente. E a tinta, eu já falei para vocês, era carvão, né? Vamos lá. Os escribas, eles escreviam, né? Eles, na hora de escrever, eles usavam pronunciar, enquanto eles escreveram. Cada palavra escrita, eles tinham que pronunciar, eles não só escreviam, mas enquanto estavam escrevendo, eles pronunciavam aquilo ali, eles iam acompanhando com a fala. E nunca escrever só da memória, pronunciavam para ter certeza, e na pronunciação, enquanto eles pronunciavam, eles iam escrevendo. Essa aqui é a parte muito legal. Eles se lavavam antes de começar o trabalho, e esse lavar era por reverência também. Eles se lavavam as mãos, trocavam as vestes, tomavam banho, antes de começar esse trabalho de escrever as leis do Senhor ali. Antes de escrever o nome de Deus, tinha que se preparar para o trabalho, que era lavar as mãos, como eu disse, a pena e o pincel, ficava tudo preparadinho para começar a fazer o manuscrito. As letras e palavras eram contadas. E a cada erro, a folha era inutilizada. Gente, pensa, gente.
Passou 3, 4 dias escrevendo, errasse uma vez, eles descartavam aquilo e começavam tudo de novo. Sendo que a cada 3 erros, todo o rolo era inutilizado. Olha só. A cada 3 erros que eles faziam, eles não utilizavam só a folha, utilizavam o rolo inteiro. E se começava o trabalho novamente todo do zero. Nossa. Lembrando que esses trabalhos de escritura, na maioria das vezes, demorava dias, anos. Gente, pensa em ficar 2, 3 anos escrevendo, errou 3 vezes, joga todo o material fora, mais 3 anos escrevendo. Só Deus. Era uma reverência muito grande, um compromisso com essa escrita. Né? Ainda hoje, por tradição, os judeus estudam as escrituras. Né? Os judeus, eles, na verdade, em muitas situações, a alfabetização do judeu ela é feita primeiramente nos escritos sagrados. Né? E aí o judeu tem dois. O judeu tem 2 tipos de Bíblia. A primeira Bíblia é a Torá. A Torá do judeu, ela só tem os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá do judeu. E a Tanakh, que é um outro livro do judeu, uma outra Bíblia, ela já tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, a Torá só tem esses 5, que é chamado Pentateuco, 5, né? E a Tanakh, os judeus também usam, já é uma outra Bíblia, que ela tem os 5 primeiros livros da Bíblia, mais os livros dos profetas. Então, é uma Bíblia mais ampla, né? Com mais livros. E eles utilizam tanto a Tanakh quanto a Torá. E eu coloquei que a alfabetização era dada com base nos livros de Deus mesmo. Nossa, muito legal. Nossa, muito legal. Aí, só para vocês entenderem aqui, Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? São chamados de Pentateuco. Foram escritos por Moisés. E eles são a constituição do Estado de Israel. Deus tira Israel do Egito, eles vão para o deserto, lá se forma uma nação, a nação de Israel. O governo é a teocracia, que é o governo de Deus, e a Constituição, as leis daquele né? Não matar, e aí